Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos começar com um vídeo aí. Olha o que a população faz aonde Bolsonaro chega. Olha como é lindo ver a recepção, as pessoas gritando, chamando de mito. Foi o melhor presidente que a gente já teve, o apoio da população brasileira com o presidente Bolsonaro. Vamos assistir o vídeo. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Sai daqui. Esse primeiro vídeo foi quando Bolsonaro chegou no aeroporto. Olha o que a população, como a população recebe ele na FenaSoja. Vai com o Bolsonaro bater na sogra em Santa Rosa. A multidão aqui recebendo o nosso terceiro presidente da E é isso que acontece em qualquer lugar que ele vá. Os apoiadores dele fazem fila para tirar foto dentro de avião. É isso aí, o Brasil inteiro apoia, o Brasil inteiro está do lado do mito, a maioria. Esperamos que ele consiga a elegibilidade para disputar as eleições em 2026, porque sim, ele vai ser o nosso presidente que vai ser eleito em 2026. Olha o que acontece, a diferença de Bolsonaro para Lula. Olha o que acontece. Enquanto Lula faz ali seu discurso durante um evento aí onde o presidente da Argentina, Javier Milei, estava, olha a situação. Parece que ele não, até para ler ele tem dificuldade. Olha o que acontece, olha como o presidente da Argentina reage. Vamos assistir esse vídeo. Vale muito a pena assistir esse vídeo, onde ele cagueja fazendo discurso. Reconhecida a qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. O Brasil vai para o sul interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. Os projetos do FOSEM são estratégicos no esforço de redução das assimetrias e de maior aproximação entre nossos países. Obtivemos, Pepe dizia, e eu repito, sou do Sul e venho do Sul. A esta Assembleia. Durante esse discurso aí, ele mal conseguiu concluir o seu discurso aí, repleto de lacrações e chavões populistas, né? A reação do presidente da Argentina é o que mais chamou a atenção, é o que vem aí mais sendo comentado durante esse discurso do presidente Lula. O presidente da Argentina, ele se destaca pela sua postura firme, pela sua postura coerente. Infelizmente, o Brasil ele passa uma vergonha com o presidente atual, né? Mas esperamos que em 2026 a gente possa mudar e possamos voltar a ter orgulho do nosso presidente que será eleito, estará elegível e disputará as eleições, presidente Jair Bolsonaro. Notícia que acabou de sair é que o STF ele forma maioria contra o pedido de Bolsonaro para afastar Alexandre de Moraes do inquérito onde o presidente sobre o golpe. Vamos acompanhar o vídeo.
para vocês entenderem melhor do que se trata. E em Brasília, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pretendia afastar o ministro Alexandre de Moraes do inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. O julgamento no plenário virtual começou às 11 horas da manhã e em menos de 4 horas, às 2h50, o placar contra o impedimento de Moraes se formou. Seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. A votação eletrônica ficará aberta até 13 de dezembro. Na corte também estão, sob relatoria de Barroso, 56 pedidos de envolvidos no 8 de janeiro para afastar o ministro Alexandre de Moraes dos processos. Entre as 30 arguições de impedimento e as 26 que pedem a suspeição do magistrado, os condenados pelo episódio na Praça dos Três Poderes alegam que, no decorrer das investigações, Moraes orientou o trabalho da Advocacia Geral da União e também do Ministério Público Federal. Alexandre Garcia, hoje conosco, direto de Brasília. Não. Boa noite, maioria. Boa noite, minoria. Se alguém tivesse sequestrado meus neurônios, eu diria boa noite, senhoras, boa noite, senhor, né? Aquelas coisas. Boa noite, colegas, companheiros. Piotr, Ana, Paula, bom estar com vocês. Não surpreendeu, não. Não surpreendeu por causa do espírito de corpo, né? O Supremo, que está numa guerra, não ia permitir que um de seus generais fosse afastado. É mais ou menos isso. Está numa guerra. Ele não está numa balança de justiça, ele não é um juiz, ele está sendo justiceiro, né? Tem que pegar o Bolsonaro. Porque Bolsonaro é um perigo para o status quo que impera desde o Império aqui no Brasil. Ele despertou as massas, ele demonstra isso quando vai para uma rua, vai para um estádio, vai para uma padaria, entra num avião, ele despertou as massas, que dormitavam sob o patrimonialismo e o clientelismo e as bolsas de toda sorte. Despertou e, mais do que isso, acabou um engodo entre mais esquerda, menos esquerda, e não havia direita, né? Não havia liberalismo. Despertou e mostrou para as pessoas o que é bom, né? Passou 4 anos demonstrando isso. As estatais tinham lucro, as contas públicas eram superavitárias, trabalhava apenas com 22 ministérios e dava certo, né? As pessoas podiam ofender o presidente da República, chutar a cabeça dele como se fosse uma bola, né? Uma imitação da cabeça dele, e era liberdade. Liberdade plena, democracia posta em prática, né? E economia liberal posta em prática, privatizante, desestatizante, dando certo, óbvio, né? Mas aí incomodou, claro, né? Alguns chamam de sistema, eu chamei de status quo, né? É aquela vantagem que se tira e não se quer mudar, né? Às vezes se finge mudança para manter. E então o óbvio foi contrariado mais uma vez pelo Supremo. Se essa turma era perigosa, né, o ministro Moraes era vítima, né? Portanto, não pode ser o relator, nem votar no julgamento da turma de 8 de janeiro e da turma da conversa sobre fazer alguma saída com o artigo 142 da Constituição. Para preservar a Constituição, fazer alguma coisa, né? Enfim, isso declara que não, ele não é vítima. Portanto, esse pessoal todo era inconsequente, não tinha consequências graves, eram inofensivos, já que ele não é vítima. Embora estivesse escrito lá, havia planos para assassiná-lo, outro plano para enforcá-lo em praça pública, outro para sequestrá-lo e levá-lo na estrada para Goiânia. Tudo isso o Supremo está demonstrando que era inofensivo, era conversa fiada, né? Então ele permanece relator de um processo que deveria estar na primeira instância,
não sendo juiz natural, não havendo amplo direito de defesa, enfim, não havendo nenhum princípio básico da democracia, que é o devido processo legal. Isso é o que estamos assistindo aqui, né? E, embora esteja tudo contrário na Constituição, né? Embora a Constituição esteja sendo contrariada, os princípios de direitos contrariados, isso está acontecendo. Eu tenho aqui um livro do Érico Veríssimo. Na semana passada fez aniversário da morte dele. Já está fazendo 49 anos. Na última página, no fuzilamento do Gabriel Heliodoro, o principal personagem do senhor embaixador, ele grita: "Lego os meus cojones ao Museu Nacional". Talvez esteja faltando isso para o Congresso Nacional, que é o principal poder. É o poder que emana diretamente do povo e é concedido pelo voto do povo. É legalizado pelo voto do povo, que é uma procuração. No sistema de pesos e contrapesos dos três poderes, quando um peso é excessivo, há o contrapeso para equilibrar. E esse contrapeso é do Senado. Só que nessa balança, o prato do Senado está vazio. É um vácuo. Alberto Piotto, muito boa noite. Paulo, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Alexandre. Que prazer tê-lo aqui. A todos que nos acompanham. É incrível como ele dá voltas, né? Mas lá atrás, Paula, quando ele teve que decidir de forma monocrática, agora foi a decisão de plenário, quando perguntado sobre isso, e ele negou a retirada do ministro Alexandre de Moraes à frente desses inquéritos, ele disse o seguinte, abre aspas, "não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas, destituídas de embasamento jurídico", fecha aspas. Isso foi em fevereiro, quando ele decidiu, como presidente da Corte, não dar andamento ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro. O que precisa mais se você tem um juiz citado naquele caso em que ele é vítima e ele vai julgar o caso? Que embasamento jurídico mais é necessário? Ele disse o seguinte, ainda lá em fevereiro, que na verdade já era um prenúncio do que a Paula nos trouxe agora, no entendimento dele nesse voto. "Se fosse acolhida a tese suscitada pela defesa, todos os órgãos do Poder Judiciário estariam impedidos de apurar esse tipo de criminalidade contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições públicas. Em nenhum momento a tese dos advogados da defesa de Jair Bolsonaro pediu nesse momento, a tese explorou o fato de que você teria que eliminar todos os poderes da República. Muito pelo contrário, vai para a primeira instância da Justiça Federal, que seja o caso. Não se excluiu os poderes, muito pelo contrário. A questão era por que este ministro citado como vítima vai continuar sendo tudo o que ele quiser no inquérito, inclusive julgar, inclusive proferir uma sentença. Esse é o ponto. Determinar investigações, determinar uma série de coisas nessa relação muito próxima que tem com a Polícia Federal e com todos os abusos que a gente denuncia com muita frequência aqui, que fogem à lógica constitucional e de atuação do Supremo e da Polícia Federal, como a conhecíamos até outro dia. Então, quer dizer, o ministro Barroso tergiversa sobre o assunto, ele floreia o tema, mas nada disso faz sentido. Ele mesmo diria, em outro caso, ele diria, isso não faz sentido. Neste caso, eu voto ao Alexandre Garcia. É espírito de corpo. E quando você tem espírito de corpo, bom, as outras coisas, as favas. Porque daí é só para defender o espírito de corpo, o colega que está ali. Tem uma outra coisa, foi no plenário virtual, de novo no plenário virtual. Porque o plenário virtual impediu, por exemplo, que um ministro discordando desta tese do Barroso ou de qualquer um desses que votaram, poderia causar o que se chama de um constrangimento conceitual, filosófico na interpretação do direito. Nada contra as pessoas, não é um constrangimento pessoal. Não, dizer o seguinte, mas onde é que está na lei e como é que vamos explicar? Imagina que um ministro, né, com cojones, para usar a expressão que o Alexandre trouxe de Érico Veríssimo aqui, se dissesse assim, tá, como é que alguém consegue explicar lá na frente, numa aula de direito, que agora o juiz pode julgar um caso em que ele é vítima? Como é que vamos explicar isso à sociedade? É o tipo de constrangimento conceitual e filosófico. Não. No plenário virtual, deposita-se o voto lá e aí
as divergências, pouco importa, basta dizer. Aliás, eu vou contar uma coisa, plenário virtual é sim ou não, só isso, porque ninguém leva mais a sério. Tudo que um argumento contrário pode ter sido apresentado lá, não vai ser discutido. Se não vai ser discutido, o que é? Vai ficar para as calendas do Supremo, para um dia, como foi esse julgamento? No plenário virtual, a decisão está lá, basta perguntar. Aliás, era mais fácil. Você é contrário ou a favor? Contrário, opa, 6-5 aqui, acabou a votação, no caso que o Alexandre de Moraes não votou, então são só 10 ministros votando. Pronto. Quer dizer, é tudo muito fora, é tudo muito imprevisível ou previsível nesta nova lógica do Supremo Tribunal Federal, que afronta a Constituição, que afronta o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu, se fosse um ex-ministro do Supremo, estaria ofendido com o que fizeram com a instituição que eu, em tese, pertenci lá atrás. Aliás, a gente tem vários ex-ministros extremamente incomodados com tudo que está acontecendo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Mestre Alexandre Garcia, hoje com a gente. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, fechando a semana com a gente. Paula, é o que você disse, é importante que eles mostrem de que lado eles estão, se eles estão a favor da Constituição ou contra a Constituição. Ah, mas já formou maioria. Mas é importante porque qualquer faísca de reação à proteção à Constituição, ela vale a pena diante do estado de absoluta balbúrdia constitucional ao qual nós somos submetidos. Agora, Paula, eu queria pedir, por favor, que você lesse de novo a decisão do ministro Barroso, que tem um ponto ali que eu gostaria de conversar aqui com a gente. Vamos lá. A simples alegação de que o ministro Alexandre de Moraes seria vítima dos delitos em apuração não conduz ao automático impedimento de sua excelência para a relatoria da causa, até mesmo porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como sujeito passivo toda a coletividade e não uma vítima individualizada. Bom, é um ataque à instituição, né? Mesmo que nós estamos lendo o nome Alexandre de Moraes, não sei durante quanto tempo, em absolutamente todos os inquéritos. Se essa é a premissa do ministro Barroso, então o que nós podemos falar dos ataques ao presidente Bolsonaro durante a sua administração? Foi uma coisa pessoal e pontual ao político Jair Bolsonaro ou foram ataques à instituição, né? Presidência da República? Porque nós temos aqui na Revista Oeste uma matéria que mostra 123 interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo enquanto Jair Bolsonaro era presidente. Essa semana nós tivemos, partindo da mesma premissa do ministro Barroso, nós tivemos indiciamento em novembro de um deputado, ou seja, de um parlamentar, perseguição a um parlamentar por palavras proferidas em plenário, um indiciamento político, um indiciamento ativista e militante de um delegado, Fábio Schor, da Polícia Federal. Então, não seria esse também um ataque à instituição, porque foi exatamente isso que o Marcel Van Hatten disse na sessão essa semana. Abro aspas para o deputado. Fui indiciado pela polícia do Lula por denunciar da tribuna da Câmara justamente um delegado dessa mesma Polícia Federal. Até onde irão esses abusos contra tudo o que diz a lei e a Constituição do Brasil? Eu não vou me dobrar. E continua. Eu fiz uma denúncia seríssima sobre as atividades de um policial federal, Fábio Schor. E o que aconteceu foi a retaliação da própria corporação que decidiu por me investigar e por me indiciar. Então, eu volto à pergunta para o ministro Barroso. Partindo dessa mesma premissa, esse ataque político da Polícia Federal ao Marcel Van Hatten não seria um ataque, aí corretamente, a todo o Congresso e todo o Parlamento? Bom ponto, Ana. Quero ouvir o Alexandre nessa que você levantou, comparando as situações, né? Porque não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas, a gente vive aí numa insegurança jurídica.
Ana, é ainda mais grave do que atacar o legislativo, porque ataca a Constituição do Brasil, o nosso livro civil sagrado, a nossa lei básica. Eu vou ler pela enésima vez, porque com essa teoria aí de que é relativo, é de rir. A pessoa rodou no curso primário de interpretação de texto. Vou ler de novo, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ponto. Absoluto. Não tem mais nada, não tem salvo você. Não tem. Não tem. Não tem uma condição e não fala em lugar nem tempo. É absoluto. Quaisquer palavras, opiniões ou votos. Invioláveis, civil e penalmente. Arredonda tudo. Não tem indenização por danos morais, né? e nem penalmente. Palavras, opiniões e votos. Claro que não abrange homicídio, assalto a banco, corrupção, desvio de emenda, né? Agressão física. Não, são as palavras. Porque o deputado fala em nome do eleitor. O senador fala em nome do seu estado. Isso é sagrado. Por isso está no livro sagrado, que é a Constituição. É uma agressão à Constituição não cumprir isso. Essa notícia que acabou de ser divulgada pela revista Oeste. Carro oficial usado por senador do PT é flagrado em academia. A gente sabe que tem uma lei que proíbe o uso desses automóveis para atividades pessoais. Um veículo oficial utilizado pelo senador Fábio Contarato, PT do Espírito Santo, foi um veículo oficial utilizado pelo senador Fabiano Contarato, flagrado em uma academia do Distrito Federal, um Nissan Sentra, identificado pelo número 0052, estava parado no estacionamento da rede Bodytech na última noite de quarta-feira, dia 4. De acordo com o portal Metrópolis, 2 homens ocupavam o veículo. Um desceu do carro com trajes esportivos e outro no estabelecimento, enquanto o outro entrou no estabelecimento, enquanto o outro permaneceu dentro do automóvel. Tem uma lei, qual que é a lei? 1.08/1950 proíbe rigorosamente o uso desses automóveis para atividades pessoais, como passeio ou outros fins. A presença do carro em uma academia levanta questionamentos sobre o cumprimento dessa legislação.